Bebeto, você fez menção do seu trabalho nos presídios. Como que surgiu, né, esse ministério? Foi a minha primeira. Eu continuei na rua, né, trabalhando com pessoas em situação de rua, indo servir as pessoas, tentando partilhar, né, o amor de Deus, né, de maneira muito prática. Mas aí surgiu a iniciativa da igreja, uma parceria com a Sociedade Bíblica do Brasil, a SBB, e o objetivo era evangelizar em um presídio chamado Aníbal Bruno, um presídio que tinha na época, o presídio está ativo lá em Recife ainda, 850 homens, né? Muito dinâmico, era meio que um barril de pólvora, assim, que era aquele período que o cara ficava preso antes de ser julgado, né? Então, muita tensão. E a nossa proposta era entregar uma Bíblia para cada preso e, a partir disso, iniciar um processo, né, de evangelismo que acabou resultando na plantação de uma igreja dentro do presídio, né? A igreja pentecostal do presídio Aníbal Bruno, em Recife, uma história lindíssima. Então, eu fiquei 1 ano e meio envolvido nessa iniciativa de partilhar a fé em Jesus num ambiente bastante complicado, difícil. Eu não fiquei muito tempo, porque realmente era um ambiente muito difícil. Mas eu tive a experiência, né, de acompanhar uma pessoa que entregou a sua vida a Cristo, né, e depois se tornou um líder, né, da igreja no presídio, e depois um presbítero da nossa igreja, né, depois que ele saiu do presídio. Então, foram experiências assim maravilhosas. Mas na minha experiência na rua, eu conheci muitas crianças em situação de rua e começava a ouvir a história das crianças, e é sempre o garoto que saiu da favela. E eu tinha esse desejo de ir na causa, sabe? Não ficar operando em cima de sintoma. Então, aí eu fiz esse movimento de iniciar algo numa favela, uma favela chamada Roda de Fogo, 26, 28 mil habitantes na cidade do Recife. Então, eu me integrei e dediquei a esse ministério para evitar que a criança vá para a rua, né? Para criar alternativas de vida digna, de vida que vale a pena ser vivida para crianças no ambiente de favela. Só tive um choquezinho inicial quando eu levei crianças da favela para a igreja, foi meio complicado. Mas a história também é uma história longa, mas que reflete um pouco dessa dificuldade de algumas igrejas que são muito homogêneas, né? Muito iguais, classe econômica, nível acadêmico, né? Cultural, e aí muito despreparo para lidar com o diferente, né? E aí, no nosso caso, eu levei 70 crianças, né, para a igreja, porque me falaram de um negócio chamado EBF. Vocês sabem o que é EBF? Já ouviram falar? Eu não sabia, pensei que era um vírus, alguma coisa, mas tinha um amigo que falava, o Zé Roberto falava, o pessoal, o Zé Roberto sentava perto dele, porque ele falava português, aí ele traduzia para mim, né? Aí falaram um negócio chamado EBF. Eu falei, Zé, o que é EBF? Ele falou, Escola Bíblica de Férias. E eu falei, o que é a Escola Bíblica de Férias? Né, que eu também não sabia o que era isso. E ele foi falando, aí falou, uma colônia de férias. Ele falou, colônia de férias, já ouvi isso. Né? Falei, ele explicou o que acontecia. Eu falei, é para quem? Para as crianças. Que criança? Qualquer criança. Qualquer criança, qualquer criança. Falei, tá bom. Aí eu fui na Roda de Fogo, levei 70 meninos da Roda de Fogo para a igreja. Falei que era para qualquer criança. Juntei lá, falei, vai ter comida, muita fome na época, né? Vai ter comida, vai ter brincadeira, eu me responsabilizo, levo eles e trago eles. 2 quilômetros de distância, pertinho. Fomos caminhando com a criançada e cheguei na igreja, foi um Deus nos acuda, meu irmão. Assim, é um negócio... As crianças realmente, elas não tinham muito limite, não. Né? Porque elas também nunca tinham visto um lugar tão bonito, um piso tão limpo. Então, elas mergulhavam embaixo dos bancos, assim, ó, tchum, tchum. Elas estavam achando lindo. Crianças como criança, veja que coisa absurda. Chocou todo mundo. E aí, gente chegando no estacionamento da igreja e saindo. Falou, ô Zé, aquela mulher não é da igreja? Ela está indo embora, nem pensou ainda. Pois é, não sei o que está acontecendo. E aí foi um negócio complicado, porque as pessoas não queriam
que os seus filhos sentassem perto daqueles meninos da roda de fogo, né? E no final da tarde, isso começou às 2 horas, umas 5h30 da tarde, eu junto os meninos para a gente voltar para a comunidade, e eu falei, e aí, como é que foi? E o Alex, menino, ele me chamava de Bebetão, ele falou assim, Bebetão, eles não querem a gente aqui. O menino tinha 11 anos, primeira vez que entrou na igreja na vida dele. Eu falei, como assim? Eles não querem a gente aqui porque a gente é pobre. Falei, caramba, essa é a mensagem que uma criança sai da igreja, cara? Primeira vez na vida dela, com 11 anos de idade, ela entra na igreja, fica 3 horas nessa igreja e ela sai com essa mensagem. Eles não querem a gente aqui porque a gente é pobre. Eu fui para casa chorar, né? Levei os meninos na comunidade, eu falei, amanhã tem de novo. Ele falou, eles não querem a gente aqui. Eu consegui levar 30 meninos no segundo dia. Foi pior. O segundo dia foi pior, porque eu falei para eles, vocês conhecem, eu vou deixar vocês aqui e eu vou na comunidade, que eu tinha um compromisso na Roda de Fogo. Eu estava envolvido nesse projeto de urbanização daquela favela. Quando eu voltei e botei a cara na igreja assim, tinha um corredor central, bancos de um lado, bancos de outro, e estavam as crianças da favela de um lado e as crianças do bairro e da igreja do outro lado. E depois eu fiquei sabendo que alguém deu uma ordem. Eu não quero meu filho sentado perto de criança da favela. E aí separaram as crianças. E aquilo eu chorei, foi a primeira vez que eu chorei na igreja, na minha vida, né? Porque eu caí na bobagem de falar para Deus assim, Deus, eu queria sentir o que o Senhor está sentindo, sabe? E eu tenho a impressão que Deus estava chorando, porque eu tenho muita dificuldade, meus irmãos, assim, com todo respeito, assim, muita dificuldade para acreditar que numa igreja que não acolhe criança, se ela é capaz de acolher Jesus. Sabe? Ou qual é o lugar de Jesus numa igreja que não acolhe criança? Assim, à luz das Escrituras, com a minha leitura que eu faço, para mim o lugar de Jesus é na porta, batendo. Uma igreja que não acolhe criança. A gente sabe qual é o lugar que criança tinha no ministério de Jesus, né? A criança ocupava o centro. E os discípulos de Jesus, reproduzindo o espírito da época, tenta impedir que criança se aproxime dele. Lembra da história, né? Jesus pega a criança no colo, impõe as mãos sobre a criança, abençoa a criança e fala assim, se vocês quiserem entrar no reino, vocês têm que se tornar como uma delas. Depois Jesus dá uma palavra muito suave para os seus discípulos, né? Se vocês tentarem impedir que uma criança dessa se aproxime de mim, eu recomendo que vocês amarrem uma pedra de moinho no pescoço e atirem no fundo do mar. Mas não impeçam que uma criança se aproxime de mim. Jesus era uma doçura, né? Pense num menino doce, né? Então, você tem dúvida do lugar que a criança tem no ministério de Jesus, né? A criança ocupa o centro. E aí, como é que a igreja não acolhe criança? Porque não está cheirando bem? Porque pode sujar o banheiro? O cara não queria deixar a criança usar o banheiro, rapaz. A criança chega para mim e fala assim, tem um velho ali, eu estou usando a linguagem que elas usavam, assim, tem um velho ali que não deixa a gente entrar no banheiro. Eu fui lá. Eu não sei, vocês nasceram crentes, né? Tem hora que o prego solta da cruz, sai da cruz, sabe? Quando o braço solta, você meio que perde um pouco o controle, né? Porque o cidadão não queria deixar uma criança usar o banheiro. Eu falei, ele precisa usar o banheiro. Ele vai sujar, eu limpo. Se ele sujar, eu limpo. Cabe, não tem cabimento uma coisa dessa, né? Mas, assim, era um certo despreparo, preconceito, um olhar preconceituoso para a favela, que favela é lugar do bandido. Nunca foi lá. Nunca foi lá. Mas era o mesmo equívoco cometido pelo Natanael. Né? Pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Então, assim, tem muitos cristãos que ainda têm esse mesmo olhar do Natanael para as periferias. Um olhar absolutamente equivocado. Né? O Messias não veio do palácio e o Messias não veio do templo. O Messias veio da quebrada. Né? Veio de Nazaré. Então, a gente podia, e isso por si só já deveria dizer alguma coisa para a gente, né? Então... Infelizmente, Bebeto, o seu caso não é isolado. Né? Eu tenho conhecido da mesma denominação e que ele fazia um trabalho nas comunidades próximos do bairro do Brás. Né?
E o trabalho missionário era apoiado pela igreja até que ele começou a trazer as crianças para a igreja e recebeu a advertência de que elas estavam transmitindo piolho para as nossas crianças. Né? Aqui já esteve, bem no início do canal, uma missionária que era coordenadora de adolescentes numa igreja da periferia. Uma missionária negra, e ela começou a evangelizar os adolescentes lá da Coab, né? E levar para os encontros de adolescentes da federação. Né? Para quem não é presbiteriano, federação é um encontro de igrejas de uma mesma jurisdição. E ela disse que, por vezes, ela via, quando eles chegavam para esses encontros, as coordenadoras de outras igrejas colocarem os seus adolescentes para sentarem separados dele. E o curioso é que você lê o Evangelho, a mensagem do Evangelho é simples, é para todos, né? Acolher, especialmente para os mais miseráveis, os mais necessitados. Mas aí você chega na igreja, não, mas não é bem assim, né? Do jeito que você está entendendo. Daí você começa a tomar conhecimento dos sofismas, né? Das racionalizações, né? Da seletividade, do que a gente deve entender como literal, do que a gente deve entender como simbólico. O choque foi esse, porque eu só tinha, Júlio e Oséias, eu só tinha uma referência, que passou a ser referência para mim, do que é justo, do que é injusto, do que tem valor, do que não tem valor, o que deve ser amado e o que não deve ser amado. Era o Evangelho. Essa era a minha referência. Passou a ser a referência. E eu chego nesse ambiente e eu escuto uma frase fabulosa. Eu falei, caramba, é isso mesmo. Alguém falou para mim assim, a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Eu gostei disso. Pensa nos caras sabidos. Os caras, caramba, é isso mesmo. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Ok. Então, eu comecei a ler Bíblia e o efeito que a Bíblia gerou em mim não foi me tornar um teólogo. Eu comecei a me importar com aquilo que importa para Deus. Sabe? Eu acho que esse é o efeito que a Bíblia produz na gente. A gente começa a dar valor a tudo aquilo que Deus valoriza. A gente começa a amar tudo aquilo que Jesus ama. Mas também a gente começa a não tolerar aquilo que Jesus não tolera. Por exemplo, exclusão de criança. Marginalização de criança. Né? Então, assim, mesmo tolerância é necessária, mas assim, tolerância não é virtude. Tolerância não é virtude porque tem coisas que são intoleráveis, certo? Corrupção é intolerável. Corrupção mata. Né? Injustiça é intolerável. Marginalizar pessoas é intolerável. Criança comendo lixo, não pode ser tolerado isso. Não pode ser normalizado isso. Né? Então, a minha única referência era o Evangelho. Então, eu começo a viver a vida olhando para Jesus. Ele disse que isso aqui importa. Ele disse que as pessoas da favela importam. E ele acolhe exatamente aqueles que ninguém queria acolher. Ama aqueles que ninguém queria amar. Abraça aqueles que ninguém queria abraçar. Eu resolvi caminhar com Jesus. Né? Então, eu tive esse choque, porque a minha única referência era os evangelhos, era a vida de Jesus Nazaré, as prioridades dele, aquilo que ele valorizou. Né? E nessa situação, eu conto na minha casa para o meu pai o que aconteceu, né? Desse despreparo, ou desse desejo que aquelas crianças não tivessem naquele lugar, porque aquele lugar não é para elas. Né? E o meu pai falou assim, sai desse lugar, eles são mentirosos. Meu pai era católico, romano e praticante. Eu falei, pai, eu cheguei agora. Ele falou, saia desse lugar, porque eles são mentirosos. Eles falam uma coisa e fazem outra. Eu falei, pai, o senhor nunca foi lá? Saia desse lugar. Eu entrei numa crise logo no começo. Mas resolvi procurar minha pastora, tinha 16 anos. Procurei minha pastora, né? E falei para ela o que tinha acontecido. E como a menina é sapatinho de fogo, né? Ela falou assim, fica lá que Deus vai usar a tua vida. Eu falei, agora deu nó na minha cabeça.
Como assim? Senta e confronta o teu pastor. Ó, que bonito. Os caras eram muito sabidos, rapaz. Os caras eram bons em teologia, mestre e tal. Ela falou assim, confronta ele. Pega a Bíblia e confronta ele. E eu voltei para casa numa crise. Eu falei, e agora, obedeço ao meu pai ou obedeço a menina de 16 anos? Né? Eu resolvi obedecer a menina de 16 anos. E mais uma vez desobedecer meu pai. E aí marquei uma audiência, marquei uma reunião, um gabinete. Levei minha bíbliazinha com zíper. Não era essa, não. Botei em cima da mesa e contei o que tinha acontecido. Falei, eu estou lendo o Evangelho. Fazem 9, 10 meses. E vi no Evangelho isso. E eu cheguei aqui a semana, um negócio chamado EBF, e aconteceu isso. Aí a reação foi assim, primeira foi, mas veja bem, sabe o mas veja bem? Já ouviram a expressão? Mas veja bem. E aí o que veio depois foi pior do que o mas veja bem. Né? Esse pessoal de favela é um pessoal complicado. Eu dei uma olhada para o sujeito, assim, dos pés à cabeça. Meu amigo, assim, nunca pisou na lama. Eu não estou dizendo que tem que pisar na lama, nada. Era bom que não tivesse esgoto a céu aberto para ninguém pisar. Mas, assim, puro preconceito. Olhei, fiz uma pergunta para ele. Só ficou difícil a conversa porque eu perguntei, o senhor está falando que essas pessoas são complicadas. Eu estou lá há 2 anos trabalhando. Eu estou aqui há 2 meses. Estou encontrando gente mais complicada aqui do que lá. O senhor já foi lá? Não, nunca fui. Eu falei, como é que o senhor está falando que as pessoas são complicadas? E está dizendo que a favela é complicada? As pessoas da favela não são complicadas, mas o senhor nunca entrou na favela. Vamos lá comigo. Ele não quis ir, obviamente. É perigoso, tal, mas veja bem. Aí falou um negócio que eu também não entendia nada daquele linguajar. Ele falou assim, mas se Deus está te chamando para trabalhar com os pobres, mais uma vez, o negócio de Deus está te chamando, né? Você pode fazer que a gente vai te apoiar. E aí ele terminou dizendo assim, mas não traz eles para aqui. Falei, caramba. Mas eu fiquei aí, ó. Fiquei aí. Em alguns momentos eu sei que eu me tornei uma pedra no sapato, assim. Mas fiquei 8 anos nessa igreja até sair para Viçosa, aí já é outra história.